Você nunca vai conhecer tudo. Mas, Oséias capítulo 6, verso 3 fala assim: conheça e prossiga em conhecer o Senhor. A caminhada do cristão deve ser o nosso foco, conhecer a Cristo. Isso aí é um ponto. E não dá para conhecer Jesus a não ser pelas Escrituras. Fazendo aqui um panorama de escatologia, eu vou soltar algumas palavras aqui. Algumas coisas, se você conseguir anotar, você anota. Por que é importante entender escatologia? O que é escatologia? Por que ela é importante para nós? Já que ela é o estudo das últimas coisas. Escatologia é o estudo do fim de todas as coisas, do gênero humano, o fim da terra, é o fim de todas as coisas. A escatologia é o estudo da teologia que ensina isso. Agora, por que é importante? Se você não estudar escatologia, não entender sobre como que você deve se comportar nos últimos tempos, como que você vai assentar com Jesus no trono dele? Como que você vai reinar com ele? Alguém aqui quer ser arrebatado? Alguém? Levanta a mão. 6 pessoas. Glória a Deus, né? As pessoas que não levantaram são as pessoas que vão esconder nas montanhas na época da grande tribulação. Tranquilo, irmão. A gente aqui não faz essa apologia, tá? Você fica tranquilo. A questão é que, se você não sabe o que é escatologia, o que acontecerá nos últimos dias, como você vai se comportar diante daquilo que você, das suas obrigações como um cristão? Então, presta só atenção nisso. Alguma vez você já ouviu a diferença entre reino e salvação? Quem já ouviu, levanta a mão. A senhora já ouviu? Diferença entre reino e salvação? A senhora já ouviu? Desculpa, irmão. Mas olha só que engraçado. Tem quantas pessoas aqui? Tem 50? 60? O Silvio sabe. Viu? É só você perguntar para o Silvio. Coisa que você não sabe, você pergunta para o Silvio. 56 mais ou menos. De 56 pessoas, uma senhora, ela falou que sabe. Qual que é o perigo disso? Meu Deus, misericórdia, você não sabe a diferença entre salvação e reino. Quem é salvo aqui, levanta a mão. Tem algumas pessoas que não levantaram a mão, se tem dúvida de salvação, depois no fim você vem aqui e a gente vai orar, tá, irmão? Para você, talvez você não fez a confissão de fé, a gente vai organizar. Irmãos, você foi salvo para reinar com Cristo, mas nem todo salvo reinará. Diga, eita Deus. Nenhuma pessoa que não é salva vai reinar. Agora, nem todos salvos reinarão. Mas como que você vai reinar se você nem sabe o que é o reino? Alguém aqui quer sentar com Jesus no trono? Porque está escrito, darei ao vencedor, darei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, ser-lhe dado o maná escondido. Poderá comer da árvore que está no meio do jardim. Agora, se você não entende escatologia, eu não sei nem como é que eu levanto mais, eu acho que eu não sei nem escovar o dente mais, eu não saber escatologia. Por quê? Porque a vida do cristão se baseia, sabe em quê? Se baseia nos últimos tempos. Porque Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele provocou, os discípulos amavam tanto ele, que no Monte das Oliveiras, no dia que Jesus estava que ele ia ser levado, Jesus foi até desaparecer na nuvem. A nuvem desapareceu, ele sumiu. O que aconteceu? Os discípulos ficaram lá assim, ó. Ficaram lá parados. E se o anjo não tivesse aparecido lá, eles estariam lá, acho que o osso deles petrificado assim. Por quê? Porque eles esperavam Jesus, o retorno de Jesus, imediato. A igreja primitiva esperava o retorno de Jesus imediatamente. Tem alguém aqui que espera a vinda de Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, se você não basta esperar a vinda de Jesus, você tem que esperar e apressar a vinda de Jesus.
Agora pergunta como? Você está esperando ele? Mas você tem que apressar a volta dele. Porque Jesus, ele é o noivo, sim ou não? Eu falei isso aqui para alguns. Quem são os alunos do ano passado? Ainda bem, vocês não contam para ninguém as coisas não, hein? O que eu ia falar? Do noivo. Ah, quem já foi num casamento aqui? Quantas vezes você viu o noivo se atrasar para o casamento? Tem exceção. Tem exceção. Eu vi um cara aqui que falou que chegou atrasado no casamento dele, mas está tudo bem. Mas é uma exceção. Agora, nesse caso, como a igreja é a noiva e Jesus o noivo, será que Jesus está demorando ou ele está dando tempo para a noiva ficar pronta? Agora, se a noiva demora se aprontar, então ela não apressa a vinda dele. Ele não pode vir. Porque se ele vir, como que ele vai pegar a noiva? Nua? Será que a noiva vai sair correndo do quarto, carregando as roupas assim? Não, não é assim que Jesus quer se encontrar com a noiva. E você, nós todos somos a noiva. Agora, se a gente não aprender como se comportar para que o noivo venha, e é isso que o estudo de escatologia nos posiciona. A importância, anota uma frase. A escatologia me ajudará a me posicionar aguardando e apressando a vinda do noivo. Aguardando e apressando. Isso é um texto, viu, irmão? Para você que não sabe, eu acho que é 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. Obrigado, irmã. 2 Pedro, capítulo... para você anotar essa referência. 2 Pedro 3, 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, você deve se comportar de uma forma que você está esperando e apressando a vinda de Jesus. E por isso a urgência de entender escatologia e viver escatologia. Viver preparado. Então, dentro da escatologia tem várias visões. Hoje é só uma introdução, viu, irmãos? Escatologia é um dos assuntos mais complexos para ser ensinado. Não sei para que o povo coloca para ensinar escatologia. É o que eu mais gosto, é lógico, mas é o mais difícil de ser abordado. O mais combatido, onde tem mais heresias. É muito difícil dar aula de escatologia. Mas, dentro da escatologia, tem algumas visões. Posso apagar? Alguém falou não? Está escrevendo ainda? Pode apagar? Então, dentro da escatologia, tem várias visões diferentes, entendimentos diferentes, teologias diferentes. Hoje eu não vou falar de todas, claro que não dá tempo, mas a maior parte dos cristãos crê no pré-tribulacionismo. Enquanto eu vou coisando aqui, você anota aí. Eu acho que não... Vai ter que pôr tinta aqui nessas coisas. Não deu certo não. Pré-tribulacionismo. Esses aqui falhou, hein? Mas anota aí, pré-tribulacionismo. Eu gosto de fazer uns desenhos aqui, irmão, mas não vai dar não. Depois a gente carrega lá. Então, pré-tribulacionismo, aí você escreve aqui pré-tribulacionismo, escreve aqui embaixo, pós-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo e o próximo é pós-tribulacionismo. Vou falar só dessas duas hoje para não complicar a sua cabeça, porque tem amilenismo, tem meso,
O que é? Então, você já anotou aí, mas olha aqui, ó. Pré, né? Irmão, minha letra não é boa não, mas... Tribulacionismo. Foi bom que eu comecei com letra cursiva e terminei, como você já viu, né? Que é fera que negócio. Eu vou só fazer aspas aqui, que você já entendeu. Pré e pós. Eu vou falar só dessas duas hoje. O que é o pré-tribulacionismo? Acredita que o arrebatamento é antes da tribulação. Então, podia caber aqui, mas é antes. E é claro que o pós é depois. Ok. Então, a única coisa que essas duas visões escatológicas aqui divergem é o tempo. As duas acreditam no arrebatamento, porém o tempo do arrebatamento é que diferencia uma da outra. Uma crê que nós não vamos passar pela grande tribulação, a outra crê que nós vamos passar pela tribulação e no fim nós seremos arrebatados. Aqui nós seremos arrebatados antes do início. O que é um pós-tribulacionista? Eu vou dizer para você o que é um pós-tribulacionista. Tem alguém pós-tribulacionista aqui? Levanta a mão. Foi embora? Você converteu? Você converteu? Glória a Deus, você está com vergonha. Aquele irmão lá, ele está enrustido. Eu te conheço, irmão. Olha só. O que Não, não vou falar isso, não posso falar essas coisas, não. Irmão, você crê que a igreja passa? Irmão, você pode crer sim, viu, irmão? Estou brincando aqui, é brincadeira. É uma visão, tem amparo bíblico para falar sobre o pós-tribulacionismo. Nós vamos falar sobre o pós-tribulacionismo. Eu vou ensinar a versão pós-tribulacionista. Temos que ser honestos, que as duas são amparadas na Bíblia. Então, vou deixar bem honesto aqui. Porém, eu já estudei muito ela, e estudo até hoje, eu não paro de estudar escatologia. Porém, eu ouvi uma coisa que eu achei muito engraçada. Que a crer no pós-tribulacionismo é acreditar que Noé e a sua família nadou o dilúvio todinho e no fim Deus deu a arca. Não sei se você entendeu, mas mais ou menos isso. Quem gostou? Eu gostei, hein? Essa foi legal, porque nada contra os pós, meu irmão. Nós vamos estudar o pós, sabe? Hã? Você gostou dessa? Hã? Não, até dá para acreditar. Outra coisa. Porque Jesus fala assim como nos dias de Noé, né? Quem disse foi Jesus. Aí Jesus também falou assim, também serve para Ló. Porque primeiro veio o fogo, veio as pedras, todo mundo foi apedrejado, depois, né, os anjos tiraram Ló e a família deles, né? Então, assim, o pós-tribulacionismo é bem legal, dá para você entender que vai dar tudo certo, né? Chove, você nada bastante, né, 100 anos mais ou menos, depois Deus dá a arca para você, agora fica de boa dentro da arca agora. Mas não vamos discutir sobre isso agora não, vamos falar escatologia. Irmãos, é muito bom essa questão de escatologia, é muito bom. Então, olha só, anota aí. Segunda vinda de Cristo. Você precisa anotar isso. Escatologia fala da segunda vinda de Cristo. Segunda vinda. Eu acho que não sei se é 1ª ou 2ª Timóteo capítulo 4. Abre para mim aí, Gabriel. Procura o texto aí. Eu acho que é 1º ou 2º Timóteo capítulo 4 que fala aqueles que amam a sua vinda. Procura esse texto aí. Se você souber, pode falar que eu anoto aqui. Segunda vinda de Cristo. Então a escatologia. Qual? 2 Timóteo capítulo 4, o verso 1 ao 8? Não, qual que é? Não. Procura o verso certinho. Deixa eu abrir aqui. É 8, né? 2 Timóteo 4, 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam
a sua vinda. Irmãos, será que você ama a vinda de Jesus? Como é uma introdução hoje eu vou tentar não dar muito coiseira aqui. Eu vou tentar só te provocar mesmo, deixar você com raiva de mim. Eu quero que você fique com raiva de mim e vá para a Bíblia. Por quê? Porque viver uma vida normal dentro da igreja mostra que você não ama a vinda. É possível amar Jesus e não amar a vinda dele? É. Porque você fala que ama Jesus, mas fala assim, Jesus, eu te amo, mas fica aí. Não volta não. Porque quando Jesus voltar, ele vai acabar com todos os seus sonhos. Com todos os seus projetos, com tudo aquilo que você planejou. Ele vai acabar com tudo. Então, talvez até no subconsciente, você ama Jesus. Acha lindo ser evangélico. Você ama, você vai para a igreja, é lindo ir para a igreja, é lindo ser um evangélico. Porém, você não ama a vinda dele. Porque, irmão, a vinda de Jesus é terrível, ela não é boa. Jesus, eu não sei se você sabe, que Jesus tem um guarda-roupa. E nesse guarda-roupa, ele guarda, tem umas roupas dele lá, as roupas próprias. Você está rindo, né? Eu estou te vendo. Está pensando assim, aonde esse cara está arrumando isso? Eu provo. Jesus tem roupas guardadas. E no dia que ele for descer, ele não vai vir com uma roupa de rei. Ele vai vir com uma veste salpicada de sangue. O pastor Zé, nós lemos um texto hoje falando que eles vão chorar amargamente. Aquilo vai ser no grande e terrível. O nome da Bíblia, o nome que se dá no dia do Senhor, é o grande e terrível dia. Por que então eu amo a vinda, irmão? Tem crente que não ama a vinda, porque esse dia é terrível. Esse dia é um dia de lamento terrível sobre a terra. Pessoas vão querer, irmão, morrer, só que não tem morte. A morte vai fugir deles. De tão terrível que é. Por que ele vem com uma veste salpicada de sangue? Foi a mesma veste que ele vestiu quando ele pisou o lagar. Quando ele foi traído, quando ele foi chicoteado, quando ele foi crucificado, ele vai voltar com aquela roupa, com aquele sangue. E ele vai mostrar os furos das mãos e dos pés. Por quê? Porque aqueles que era dele, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eu acho que é João capítulo 1, verso qualquer coisa. Eu vim para o que era meu e os meus não me receberam. Então não vai ser bom. Agora, é muito fácil eu viver uma vida de crente, de evangélico, e não amar a vinda de Jesus. E aqui a coroa da justiça só está reservada para aqueles que amam a vinda. Então, se tiver uma coisa para você anotar hoje em escatologia não só ame Jesus, mas ame também a vinda dele. Irmãos, é mais do que uma aula de escatologia, amém ou não? Ou você gosta de didático? Quem gosta do didático aí? Ninguém tem coragem de levantar a mão. Você acha que você não quer só o didático não, né? João 1, capítulo 1, verso 11. Quem achou aí? Glória a Deus. Eu vim para o que era meu e os meus não me receberam. Ele está falando de Israel e do povo de Israel. Ok, então, escatologia está ligada diretamente à segunda vinda. O que define o fim de todas as coisas? A vinda de Jesus. Só que o fim de todas as coisas também é o início de todas as coisas. Quando Jesus fala, eu sou o alfa, eu sou o princípio de todas as coisas, mas ele também é o fim de todas as coisas. Então, quem define início e fim é aquele que criou o início e o fim. Então, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, ela define o fim, esse fim que você escreveu aqui, o fim da geração humana, como você conhece. O fim do governo humano, como você conhece. Então, a segunda vinda está totalmente ligada à escatologia.
A escatologia só existe por causa da segunda vinda. Amém? Então você anotou segunda vinda, agora você vai anotar juízo final. Eu tento ser didático, sério mesmo. Está aqui na frente aqui a didática. Juízo final. Aí você vai anotar, depois do juízo final, ressurreição dos mortos. Depois você vai anotar céu, no singular. Depois de juízo final, ressurreição dos mortos. Depois de ressurreição dos mortos, céu. Não é céus, é céu. Depois de céu, inferno. Como? Tão pouquinho, irmã. Juízo final, ressurreição dos mortos, céu. Depois de céu, inferno. Depois de inferno, milênio. E depois de milênio? Não, o reinado é no milênio. Depois de milênio, você vai anotar aí. Tempo da eternidade. Tempo da eternidade. Então, o tempo da graça inicia com a cruz. Jesus vem, morre pelos nossos pecados. O que a cruz faz? A cruz justifica. A cruz tira você do mundo. Isso aqui é muito importante. A cruz tira você do mundo. A caminhada tira o mundo de você. A cruz justifica. A caminhada te santifica. Então, você é retirado do mundo, mas o mundo ainda está dentro de você. A cruz não tira o mundo de você, ela te tira do mundo. A caminhada, o convite à santificação, ela gradativamente, dia após dia, ela tira o mundo de dentro de nós. Primeiro, na cruz você é despido. No sepulcro você é vestido. E no dia de Pentecostes você é revestido. Ninguém fala nada. Meu Pai do céu. Será que isso é... Eu vou parar. Não é, Samuel? Não vale a pena, vale? Hã? Na cruz você é despido. Aqui você fica nu. E quando eu digo isso, é literal. Jesus ficou despido na cruz. Arrumaram uma veste para Jesus para colocar ele no sepulcro. Só depois que você morre é que o Espírito veste você. Tem alguém aí? E só quando você persevera em oração, em comunhão com os irmãos na casa, no cenáculo, você é revestido. Então, vou falar a frase. A frase é: você é despido na cruz, vestido no sepulcro e revestido no cenáculo. Então, a cruz me santifica, mas a caminhada me santifica. Justificação, santificação, justificação, santificação. Seguir a paz com e a santificação, sem a qual ninguém... Você acredita que um salvo pode não ver Deus? Você já pensou você correr, chegar lá e não poder ver Jesus? É possível acontecer isso, tá bom? É possível você ficar do lado de fora do palácio real. Ah, você está querendo me dizer que no milênio, no reino de Jesus, vai ter uma diferença entre um e outros? Sim.
Você está querendo dizer que nem todo salvo vai poder ver e tocar Jesus? Sim, estou dizendo isso. Se você não correr, irmão, como diz, é um jargão aqui, você vai vender pipoca no semáforo. Não que não seja digno vender pipoca, eu sei que você está me entendendo. O contexto aqui é que você poderia estar sentado na mesa com ele. Mas é possível você passar 1000, não é 10 dias, não é 10 anos, não é 100 anos, é 1000 anos, e não poder ver Jesus? Alguém aqui vai querer reinar com Jesus, irmão? Agora aumentou, tá vendo? Você vai fazendo essa conta para nós aí, que o povo está convertendo aos pouquinhos. Então, a graça inicia com a cruz, a caminhada, ela te santifica. Então, eu acho que no dia do intensivo, eu dei a trajetória do Êxodo para vocês. Quem viu? Quem lembra? Ninguém lembra, irmão do céu. A trajetória do Egito, sai do Egito, depois vai. Qual que é o destino final ali depois do Egito? Canaã. O que é Canaã? O reino. O reino. Só que aqui, eles plantaram? Não. Eles construíram casas? Não. Eles começaram a cuidar das ovelhas para elas parirem? Não, já tinha tudo. No milênio, é uma introdução, entenda como introdução, por favor, para mim, porque hoje eu estou à vontade aqui, eu não estou aquela linha de raciocínio didática, eu estou numa introdução. No milênio, você vai pegar tudo feito. Por quê? Porque se você serviu, você será servido. Mas se você prefere ser servido nesse tempo, você vai ser um daqueles que vai servir nos dias do milênio. Pergunta por que Jesus lavou os pés dos apóstolos. Pergunta. Se você perguntar, eu respondo. Eu vou mandar mensagem para você. O resto não vai, não. Pergunta por quê, irmão? Porque senão vocês dormem, tá vendo? Isso é didático. Já vai pegando a homilética aí, pra vocês não deixar os alunos dormir. É assim que faz, viu? E agora eu ensinei, vocês vão querer. Ó. Por que Jesus veio e lavou os pés dos discípulos? Porque Abraão lavou os pés do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sentou e comeu com eles. Ah, não. É porque você não leu que Abraão estava sentado à porta da tenda ao meio-dia, hora do almoço. Deus escolheu a hora certa para almoçar com Abraão. E ele vem. Quando ele vem, Abraão correu, já falou para a mulher, corre lá e prepara uma comida. Já chegou e já lavou. Por quê? Porque todas as vezes que um convidado, um visitante chegava na casa deles, eles lavavam os pés. Só que Abraão, ele é pai de Israel, ele é pai da nação de Israel. Jesus tinha uma dívida com a nação. Porque ele veio para servir e não para ser servido. Você acha que por que Jesus alimentou 2 vezes a multidão com a multiplicação dos pães e dos peixes? Porque ele estava pagando o jejum. E como ninguém entendeu, não vou nem continuar. Quem aqui já fez jejum? Levanta a mão. Quem faz jejum? Glória a Deus, ainda bem que você faz. Quantos jejuns você fechou? Ah, precisa fechar o jejum? Claro. Então quer dizer que você vai lá, jejua, fica sem comer e pronto, acabou. Entrega o jejum e fala, Pai, obrigado pelo jejum, amém. Com fome, correndo, vai lá e come. Não, irmão, para você entregar o jejum, aquele período que você ficou sem comer, você ficou sem comer um café da manhã, um almoço, uma janta. Exemplo. Você tem que pegar o seu café da manhã, o seu almoço, a sua janta e entregar para um faminto comer. E quando ele comer aquilo que você não comeu, ele vai fechar o seu jejum.
Acho que ninguém, esse povo tá aqui. Tem alguém aí? Jesus, irmãos, ele terminou, ele conclui todas as coisas. Hã? Só se estiver muito faminto. Jesus, ele ficou de jejum 40 dias. E 40 dias, aqui dava bastante refeição, não dava? Ele multiplicou 2 vezes para pagar o jejum dele. O que eu estou falando aqui, eu não estou inventando não, é coisa da Bíblia mesmo. Eu estou fazendo você ficar com raiva de mim. Você ficar bem com raiva, minha família, onde está tirando isso? Você fica com muita raiva e vai na Bíblia. Que nem o endereço eu vou te dar. Você ficar com mais raiva ainda de mim. Eu podia dar o endereço, dou nada. Amém? Então a caminhada. Aí na caminhada, é igual o pastor José falou lá, tem a bacia, tem o mar. Né? No templo tem a bacia. No deserto tinha o mar vermelho para eles se lavarem, tinha as águas de Mara. Porque na noite da Páscoa tinha ervas amargas. Não era para o povo comer mel, favo de mel, depois que eles saíram do Egito. Não, era para o povo comer algo amargo. Porque o amargo faz você dar valor de onde você foi tirado. Agora os crentes pregam o bem bom, né? Os evangélicos. Quem é evangélico aí? Você viu? O povo converte, irmão. Eu falo para você, olha, anota uma frase. Anota, essa é importante. Jesus não é brasileiro. Não é para rir não, é sério. Você não notou não? Você não está crendo não, irmã? Você não sabe o tanto que isso vai destravar a sua mente. Você entender isso, eu estou falando sério. Nem o que eu brincar aqui não é sério, irmão. É tudo sério. Jesus não é brasileiro, não falava português, ele não comia pamonha, não tomava café. Jesus não vestia do jeito que você vestia. Jesus não... Irmão, Jesus, ele nasceu em Israel. É muito importante você entender isso. Aquele povo sofreu muito. Jesus sofreu muito. E, se essa frase você quiser anotar, eu vou deixar a seu critério. Jesus não é evangélico. E ele não é da sua igreja. E ele também não vai congregar lá. Jesus não vai aceitar Jesus e ir para a sua igreja. Não vai, irmão. Tem alguém aí? Eu quero quebrar pedacinho por pedacinho da religiosidade que está dentro do seu coração. 2 pessoas falaram amém. Eu já ficaria aqui por causa de vocês. Você não... Quem quer? Eu quero saber. O que é? Eu quero saber o que foi bom aí. Como é que é? Não é africano, mas ele teve lá. Ele teve lá no Egito. E Egito é na África. Ele teve no Egito. Então, irmão, isso é muito... Por que eu falo essas coisas brincando, mas elas são muito verdade? Para você desconstruir uma imagem de Jesus branquinho do olho azul. Jesus não era branquinho do olho azul, irmão. Não era mesmo. Você é daquelas igrejas que se só prega no altar se você tiver de terno e gravata? Quem é? Levanta a mão se você tiver coragem. Pai, ninguém é, ou ninguém teve coragem. Nada contra, só que aquilo é símbolo de santidade. Então Jesus não era santo, porque Jesus não vestia terno. É muita religião, mas devagarinho nós vamos tirando aos poucos. Eu vou devagar, viu? Então o mar, está aqui, essa trajetória. Então o milênio iniciaria aqui, ó, em Canaã. Ou nós com o reino. Agora, falando disso já, segunda vinda, juízo final, ressurreição dos mortos, céu, inferno, milênio. Quem quer ir para o céu e levanta a mão? Você vai morar lá? Mas onde está escrito na Bíblia que você vai morar no céu? Irmão, o céu, ele está descendo para a terra. Fala alguma coisa, irmão. Pergunta o que é o céu.
O céu é onde Deus está. E se Deus for para o inferno? O inferno se transforma em céu. É simples. Agora, você vai para o céu e Deus não vai estar lá? Irmão, Deus está descendo para a terra. E a nova cidade, a nova Jerusalém, que desce do... E quem vem nela? Irmão, quem vem nela? O trono está nela, o templo está nela, a árvore está nela, o rio de cristal está nela, os rios lá, o chão de ouro, os muros de jaspe, está nela. E sabe para onde ela está vindo? Para cá. Sabia que a NASA viu ela? Quem sabia? Levanta a mão. Que a NASA já avistou a Nova Jerusalém. Nossa, que heresia, meu Deus do céu. Não é heresia não, a NASA avistou uma grande massa em direção à Terra. Eles não sabem o nome, mas nós sabemos. Tem uma grande massa vindo em direção à Terra, uma massa, um corpo. Esse corpo tem 12 portas. Eles não sabem, mas nós sabemos. É sério isso. Ela está descendo. Ela está em movimento em direção à terra. Ela vai estacionar sobre a Jerusalém Velha. E a sombra dela vai curar Jerusalém. Diga, pelo amor, dá glória, irmão, pelo amor de Deus, eu vou explodir aqui agora. Irmão, como é que você fala da palavra? Fica com essa cara achatada, irmão. Fala alguma coisa. É isso aí, irmão. Ou nós estamos aqui numa sabatina presbiteriana? Eu não sei o que está acontecendo. Vocês é presbiteriano? Todo mundo aqui é presbiteriano? Lá não dá glória não, irmã? Essa irmã é diferente, né? Assim, gostei. Ela é mesmo. Como é que dá aula assim, irmão? Vocês deixam eu sentar? Irmão, eu passei ontem a tarde inteirinha, o dia inteirinho com dor no ciático. Abaixa esse negócio aqui pra mim, Samuel. Fazendo um favor. Eu já tô te avaliando já, viu? Você sabe, né? Aqui, ó. Você tem que torcer aqui, esse negocinho aqui, ó. Não. Esse aqui, ó. Isso, torce essa coisinha devagarinho. Vai perder pouco. Com carinho. Eu tô... Ih, aí, tá vendo? Peraí. Entendi. Samuel, você tá famoso aqui, hein, Samuel? Samuel. Ei, a geração que Deus está chamando agora são os Samuéis, viu? Vocês ficam zoando ele? Samuel é aqueles que vão discernir a voz de Deus na madrugada, vão se levantar e vão profetizar contra os sacerdotes cegos e gordos. Tem alguém aí, irmão? Você vai ter coragem de fazer isso? Porque é só para quem tem coragem. Como é que é? De jeito nenhum. No banheiro? Pode ir, irmão. Mas você já sente a pressão que eu não gostei, viu? Você vai, mas é daquele jeito. Irmão, carioca é uma raça diferente. Eu gosto dele porque ele é carioca e esse aqui também. Tô brincando, ele foi lá. Vai embora, carioca. Esses carioca é difícil, irmão. Você nem sabe. Se dá uma brechinha pra eles, eles entram. Isso é porque tem um carioca bem aqui, ó. Tem mais carioca aí? Tem alguém de Goiás aí? De Minas? São Paulo? Tá bem dividido, hein? Glória a Deus. Pará? Tem Pará aí? Irmão, o Pará vai dominar o mundo. Os paraenses vai dominar o mundo, irmão. Onde você vai tem um paraense, irmão. Pelo amor de Deus. Você não, irmão. Você não. Você é daquela terrinha sua lá, ó, fraquinho. Vamos lá, tô brincando. Onde é que eu parei mesmo? Me ajuda aí. Não, antes de Samuel. A Nova Jerusalém. Então a Nova Jerusalém, obrigado, irmão. A Nova Jerusalém desce. Só é nessa aula que eu tô brincando. E nas aulas que vem não vai ter essa coisa não. Vai ser mais sério. Né, irmão? Nova Jerusalém está descendo.
Então, os céus vai vir para a terra. Abre para mim aí em Isaías capítulo 64, eu acho que é. Isaías 64. Se alguém achou, verso 1, leia aí rapidinho, só um. Pode parar, essa tradução só é ruim. Oh, se o Senhor ofendesse os céus, apenas mais uma vez, ele vai descer. Coloquei aí, eu vou abrir aqui. Tem até uma musiquinha bonitinha, né? Isaías 64, é no verso 1 já, é o 1 e o 2. Isso aqui é uma profecia. Eu vou ler aqui, porque senão aí não sai no vídeo também. Eu vou ler só para isso. Para sair no vídeo aqui também e para todo mundo ouvir aqui. Ó. Olha só. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na sua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome, aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Então, Isaías, o profeta, diz assim, ó, se fendesses. Irmã, a pergunta, como é que é seu nome? Eu devia ter falado no início. A pergunta era muito bom, eu quero responder sua pergunta. Só que eu queria que você anotasse ela, e quando faltar 10 minutos, no fim da aula, eu vou responder a sua e a dos outros. Pode ser? Pode ser assim? Então, eu esqueci de avisar, desculpa aí, é porque eu devia ter avisado no início. No fim eu vou responder as perguntas, 10 minutinhos. Alguém me ajuda aí com o horário. Quando faltar 10 para as 3h30, vocês me avisam para a gente responder essas perguntas. Mas anota para você não esquecer, porque senão esquece. Então assim, Deus vai rasgar os céus, vai fender, vai separar os céus. A Bíblia fala que o sol e a lua vai escurecer quando ele vier. Pergunta por quê? Porque Jesus é a luz do mundo antes do sol. E o sol não tem coragem de brilhar no mesmo lugar que Jesus está. O sol e a lua vai fugir da presença dele. Porque Jesus é a luz do mundo sem a necessidade do sol e da lua. Eu não sei se você sabe, o templo tem, como o pastor Zé já falou um pouco, tem o átrio, tem o santo e tem o santíssimo. Ele tem o átrio, o santo e o santíssimo. Antes disso eu estava falando de quê? De fender o céu, o que eu estava falando? Ajuda aí. Ah, que bom que você me lembrou. A primeira tenda, o primeiro tabernáculo, ele era revestido de peles de cabritos, cabras. Ele era totalmente revestido de peles. Qual que era o requisito para ele ser revestido? Ele tinha assim, ó, ele tinha a primeira cobertura de pele de cabras, e ele tinha uma segunda, acho que vocês vão ter aula aqui com o Jaime, talvez, de tabernáculo, não sei. Ele tinha a segunda, ele tinha... Hã? A próxima aula é dele? Ele vai dar outra... Ah, a próxima aula dele vai ser tabernáculo? Pois é, eu acho que ele vai falar sobre isso aqui. Porque é muito extenso o conteúdo de tabernáculo. Então tinha uma primeira vestimenta aqui, que era as peles. Tinha uma distância entre a segunda revestimenta aqui, que era, se acaso uma flecha vir, atravessasse, não conseguia atravessar a segunda. Só que tinha esse requisito, além de proteção, eu não vou falar do tabernáculo agora a fundo, mas além da proteção, ele tinha um requisito, ele não podia ter janelas e nem ao menos luz. Então, o Santíssimo é um lugar totalmente 100% sem luz. Agora você entendeu por quê ou não? Ou vou ter que falar? Porque nenhuma outra luz pode brilhar aqui.
Você já leu Gênesis 1? Quando Deus criou, o que ele disse? Haja luz. Mas não tinha sol ainda. O sol foi criado no 4º dia. Então a luz do mundo, que Gênesis 1 fala, não é a luz do sol. Ele é a luz do mundo. E quando Jesus veio para a terra, a Bíblia fala que a terra estava em trevas. Mesmo com o sol. Então, o mundo só há luz no mundo se Cristo está no mundo. A questão é que agora ele está acima do 2º céu, ele está no 3º céu. Só que ele deixou agora várias luzes, vários luzeiros. Quem já viu a palavra Lúcifer na Bíblia? Não existe, viu? Não tem Lúcifer na Bíblia. Essa palavra, ela foi uma palavra usada para explicar luzeiro. O nome dele era chamado de luzeiro. Por quê? Porque ele era portador de luz. O diabo, por que a Bíblia, você leu hoje o texto lá de Apocalipse capítulo 12, que o dragão arrastou consigo a 1/3 parte das... Mas por que você fala que foi os anjos? Porque as estrelas são um tipo de anjo. O dia que a gente talvez tiver uma aula de angelologia, é as melhores aulas de todas, a angelologia é muito louco, porque a angelologia fala antes da criação do mundo, dos homens, na verdade. As estrelas são portadoras de luz. Lúcifer, luzeiro, era um portador de luz. A única coisa que Lúcifer perdeu, Lúcifer é só um nome para dizer que ele era luz, ou estrela da alva, ou Vênus, porque Lúcifer, diabo também tem o nome de Vênus. Vênus também é o nome dele. Desculpa, Júpiter. Eu confundi aqui. É Júpiter o nome dele. É a única estrela que depois que o Sol nasce, você consegue ver ela a olho nu. Quem sabia? Ela é a estrela que insiste em brilhar após que a estrela maior aparece. É o diabo. A única coisa que ele perdeu foi o seu brilho. Quando ele caiu, ele não perdeu o poder, ele não perdeu a autoridade, ele perdeu uma coisa. Está repreendido, né? Ele perdeu duas coisas. Ele perdeu a sua luz e ele perdeu a sua formosura, porque ele era o ser mais belo da criação. Tem alguém aí? Essas duas coisas foi o que ele perdeu. Agora o poder, a autoridade, o domínio dele ele não perdeu. Então, Lúcifer. Lúcifer. Se ela tem, ela tem nessa tradução atual agora. Qual que é a sua tradução? É uma coisa atualizada. Essa palavra não tem no hebraico. Não, quando eu digo isso, a sua Bíblia tem arco-íris? Procura o texto para mim, Gabriel. Eu só estou querendo dizer que... Não, o texto a palavra arco-íris. Eu estou querendo dizer que esse nome não está na Bíblia original. Não existe nos textos originais. Nas nossas Bíblias contém tanta coisa. Por quê? Nossa Bíblia foi traduzida. Primeiro ela foi para o alemão, depois do alemão ela foi para o latim, do latim ela foi para o inglês, dependendo delas foi primeiro para o espanhol, do espanhol para o inglês, do inglês para o português. Perdeu-se muita coisa e às vezes eles acrescentam alguma coisa. Agora a palavra Lúcifer não tem problema, ela está na Bíblia. Mas no original ela não está. Gênesis 9 o quê? Fala do arco-íris? Olha, isso é uma coisa grave. Se na sua Bíblia tiver escrito arco-íris, era bom você passar uma caneta por cima e colocar celeste. Porque íris, tem dois textos, Apocalipse também fala. Tem Gênesis e tem Apocalipse. Quem está procurando? Apocalipse o quê? Gênesis é 9:16, tá? Se tiver arco-íris na sua Bíblia, dá uma olhada aí. Arco, né? Mas algumas estão íris. Arco celeste é o mais correto. Agora, em Apocalipse, eu não sei se é... Qual? 4:3. Abre aí no 4:3, que é como ela veio do grego, talvez deve estar.
Ó. Quem tá íris aí? Viu tanto? É a água tá na leste. Gênesis 9:6 e Apocalipse. A King James atualizada fala arco-íris. Arco-íris? É porque é hebraico. Aí do hebraico às vezes ele não coloca. A NVT, essas NHTL, elas falam íris. Pergunta qual o problema? O problema é que, além de não existir essa palavra também no texto grego, muito menos no hebraico, essa palavra íris, é o nome de uma deusa grega, a deusa grega que representa a prostituição, promiscuidade. E aí o seu texto aí da sua Bíblia está dizendo que Jesus está vestido de íris. Isso é uma blasfêmia gigantesca. Tem uma música, que é linda a música, chama Canção do Apocalipse. Está vestido... Não canta não. Porque isso é uma blasfêmia. Gigantesca blasfêmia. Quando eu falo que Lúcifer não está na Bíblia, é que ele não está nos originais. Quando ela está lá como estrela da alva, ou Júpiter, ou luzeiro. Luzeiro também ela está. Mas as nossas Bíblias acrescentam esses nomes por derivações dos idiomas. Mas nem faz parte da aula. Vocês estão enxergando o quadro aqui? Então vamos seguir aqui. Irmão, é sempre assim. Ano passado minhas aulas acabou a energia um monte de vezes. Hã? Não foi? Hã? Meu Deus do céu. Então vamos lá. Olha só. Anota aí. Como acontecerá a segunda vinda de Cristo? Antes de você anotar isso, eu preciso ponderar algo com vocês. Tem muita coisa que a gente vai falar aqui que vai chocar. E eu sou aberto, eu sou sujeito ao erro, não sou dono da verdade, eu não sou interpretador da Bíblia. A Bíblia é um livro que não pode ser interpretado. Talvez isso já te chocou. Mas a Bíblia não pode ser interpretada. Porque se a Bíblia pode ser interpretada, várias pessoas podem entender ela de maneira diferente. A Bíblia não é um livro para ser interpretado, ele é um livro para ser obedecido. A Bíblia ela deve ser atendida e aceita conforme ela está e conforme o Espírito Santo ministra. Outra coisa, o Espírito Santo não é diferente em mim e diferente em você. Aquilo que testifica em mim tem que testificar em você. Não há divisão no Espírito Santo. O Espírito Santo não divide. Deus não trabalha nem com subtração, nem com adição. Deus trabalha só com multiplicação. A matemática de Deus é a multiplicação. Ele não faz nada para tirar. Ele multiplica. O que ele quer tirar, ele vai lá, elimina e fulmina e acaba com tudo. Mas Deus, ele não divide. Então, o Espírito de Deus não há divisão. Quando nós vamos trabalhar escatologia, pode ser que aconteça muita divisão. Só que isso não provém de Deus. Não vai prover de Deus porque Deus não trabalha com divisão. E o reino dividido não vai subsistir, não vai prosperar de maneira nenhuma. Duas coisas marcam os últimos dias. Na verdade, é mais de duas. A primeira delas, real arrependimento. A segunda delas, glória a Deus. A segunda delas, unidade. A terceira delas, profecia. Essas coisas marcam o tempo do fim. Se você não anotou, eu vou repetir. 3 coisas marcam o fim dos tempos. Real arrependimento. Unidade. E profecia. Três coisas marcam os últimos tempos: real arrependimento, unidade e profecia. Você vai ver isso em
Joel capítulo 2. Você vai ver isso em Ageu. Você vai ver isso em Esdras. Você vai ver isso nas cartas paulinas. Você vai ver isso na Bíblia inteira. Fala sobre isso. Quando você lembra de Atos 2, Pentecostes, a primeira coisa que vem à sua cabeça é o quê? Vou fazer uma pergunta assim aleatória. Para a irmã lá, presbiteriana, como é que é o nome da senhora? Maísa. Quando você ouve falar, assim, o que vem a primeira coisa na sua cabeça quando você ouve falar de Atos 2, lá do dia de Pentecostes, lá o que aconteceu? Descer do Espírito. Outra coisa que vem rápido assim na sua cabeça, assim. Línguas repartidas. Outra, não estou falando nada de errado, não. Só estou falando a primeira coisa que vem na sua cabeça. Você lá de São Paulo. Como é que é seu nome? Vitória. Que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, assim, quando você lembra de falar de Atos 2, assim, você lembra de quê? Mesma coisa que ela. Ok, eu queria uma opinião diferente. Quem tem uma opinião diferente? A primeira coisa que vem na sua cabeça. Não é nem opinião, é o que vem na sua cabeça. Línguas estranhas. Unidade. É o que vem na sua cabeça. Não tenta ajudar. Tipo assim, joga pra fora o que vem na sua cabeça, a primeira coisa. O que você mais ouviu pregar. Agora, o que mais você ouviu pregar? Em Atos 2. Eu queria escutar pelo menos um. Batismo com o Espírito Santo. Não era o que não é o que eu vou falar, mas é o que eu queria ouvir. Ninguém mais fala de batismo com o Espírito Santo, já viu? Bem, na minha geração, falava-se muito desse texto para usar o batismo com o Espírito Santo. Porque ali eles foram todos cheios, batizados com o Espírito Santo. Amém ou não? E as pessoas usam esse texto para falar sobre batismo, sobre línguas estranhas, sobre a irmã que falou unidade, sobre a descida do Espírito Santo. Ok, não está errado. Mas isso é porque vinculou a sua cabeça essa ideia de Atos 2, de Pentecostes, a isso. Só que o texto não está vinculado nem a línguas, porque todo mundo fala do batismo e das línguas. Não está errado. Mas se eu perguntar, eu vou fazer 3 perguntas para 3 pessoas. A irmã lá, essa irmã ali, ó. Você, seu nome? Cleia. A coisa que você mais ouviu pregar sobre Atos 2. Descer do Espírito. O rapaz de trás, o senhor de trás. Coisa que você mais ouviu falar de Atos 2. Línguas estranhas. Tá bom já. O problema é que Atos 2 ficou referenciado na nossa cabeça como batismo com o Espírito Santo. Mas Atos 2, o foco não é as línguas. O foco, sabe qual que é? E nos últimos dias, diz o Senhor, os jovens... Eu estou encurtando o texto, porque está escrito assim, ó, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os jovens profetizarão. Quem citou o texto? O próprio Pedro. Ah, eles estão bêbados. Não. Pedro falou, não, isso é aquilo que o profeta Joel disse. E o que o profeta Joel disse? Que nos últimos dias eles iam profetizar. Quem que sabe o que é ser um profeta? Pode falar o que você acha. Transmitir a mensagem de Deus. Não é ler o CPF, não? Não é adivinhar o CPF das pessoas, não? Eu vou te perguntar, você falou que é pregar, né? Falar, anunciar, né? Transmitir é pregar, anunciar, transmitir, pregar, anunciar, falar. Quem acha que é isso, levanta a mão. Não tenha medo. Você sabia que Abraão era um profeta? Quantas profecias Abraão fez? Quem foi o maior profeta da Bíblia? Quem? Não. João Batista. Quem disse? Quem disse que ele era? Quantas profecias João Batista fez? Então por que profeta tem que falar do futuro? Aonde? Quem ensinou isso?
Está vendo como é que está atrelada a nossa mente? O profeta é aquele que revela o coração de Deus. Hã? Para outra aula? Ih, vai entrar com... Não faz não. Fala não, pode entrar em choque. Olha, o ministério menos entendido, menos pregado, menos ensinado, menos praticado no mundo é o profético. Pergunta por quê? Porque é o mais perseguido. Só que também, como ele é o mais perseguido, ele vai ser o último a ser remido. 4 pessoas estão olhando para mim assim diferente. O último ministério a ser levantado por Deus é o profético. Porque foi o ministério que foi escondido ao longo dos anos. Não se fala de profeta, não pode profetizar, ninguém tem coragem de profetizar. Por quê? Porque ao longo dos anos os profetas foram perseguidos. Então eles estão escondidos ainda. Mas o profeta diz que nos últimos dias o Senhor iria levantar profetas. Tem profeta aqui? Irmão, é o pior ministério de todos. Você vai querer ser esse? Ninguém vai gostar de você, você não vai conseguir estar na rodinha dos amigos. Pastor não vai gostar de você, a igreja, ninguém vai gostar de você, irmão. Você ainda quer isso? Só que Deus vai olhar do céu e vai falar, este é o meu servo. Ser evangelista é o melhor. Aplausos e mais aplausos. Pastor todo mundo gosta, pastor, aquele cara aconchegante. Gostoso. O mestre, nossa, olha só. Profeta. Apóstolo serve para ser queimado vivo ou crucificado. Profeta cerrado ao meio. Qual que você vai querer? Isaías foi cerrado ao meio. Legal. Grande morte. Uma morte nobre. Ninguém quer ser profeta, porque falar aquilo que Deus sente é terrível. Sabe por quê? Porque você vai passar a sentir o que Deus sente. Já pensou se Deus desse por 2 segundos o sentimento que Ele está agora? E te desse a autorização de você poder sentir o que Ele sente? Será que se Jesus entrasse na sua igreja, Ele ia sentar ou Ele ia chutar a mesa? Eu gosto dessa frase. É ruim essas palavras, né? Não é legal não, né? Diga aleluia. Então você anotou, o que você anotou por último aí? Como acontecerá a segunda vinda de Cristo? Coloca aí Peraí. Já deu? Ô, louco. Eu vou parar então. Eu vou parar para as perguntas. Irmão, por favor, pergunte. Não, ainda não vai dar, porque é muito extenso. É muito extenso. Como acontecerá a segunda vinda? Fica aí, que na próxima aula a gente parte daí. Vocês anotam, escreve aí, Walter Júnior aí, o professor. Não joga fora a página não, para nós na outra aula, que vai ser daqui 30 dias ou mais. Vocês oram por mim, viu? Nós vamos iniciar. Então, perguntas. Por favor, perguntas que estão dentro do contexto. Vai. Na aula com a pastora Cida, eu anotei que os profetas surgem como uma reação. Os profetas surgem como uma reação? Uma reação de Deus? Sim. Sim, ele vai sempre reagir e vai usar os profetas. Encaixa, com certeza sim. Eu disse que tinha uma massa, um planeta, assim. Então, onde está o céu? O céu é uma outra dimensão, um outro planeta, uma outra galáxia? Que pergunta, hein, irmã? Que pergunta legal! Aí nós entraremos numa discussão violenta. Para não entrar, e eu não posso entrar nessa discussão, porque tem gente que acredita que a Terra é plana. E que não tem outros astros e outros planetas,
Então outros que acreditam que a Terra está a bilhões de quilômetros por hora no espaço sem nada. Rodando assim, e a gente está parado aqui e o copo d'água está quietinho. Outros acreditam que a água faz curva. Outros acreditam que o Sol está dentro de um dumo. Irmão, vamos facilitar para nós, que seria uma discussão muito grande. É uma discussão muito grande. Agora, vamos só para a Bíblia nua, crua e simples. Eu fico com aquela palavra que eu dei. O céu é onde Deus está. Deus, ele para criar o mundo, ele teve que criar antes do mundo o nada. Quando eu digo de Deus criar o mundo, se fosse na aula de angelologia, a gente fala sobre isso. Antes de Deus criar alguma coisa, não era talvez ainda o mundo, ele criou o nada primeiro. Porque para existir uma coisa, tem que existir o nada. É só para você... Entendeu? Irmão, é assim, tem coisa que não vai dar. Agora, é mais ou menos assim. Você entendeu, né? Isso. Olha, foi bom você ter falado isso, que eu até tenho algumas frases minhas aqui, inspirações que Deus me dá. E uma das coisas que foi muito buscada ao longo de vários anos foi o dom de línguas. O batismo, o próprio batismo com o Espírito Santo. Então, por quê? Porque foi muito pregado isso. E foi muito pregado, as pessoas procuram buscar aquilo que foi muito ensinado, muito pregado. Nós somos fruto, resultado daquilo que foi ensinado. A base aonde você está aprendendo, ela vai ter muito a ver aonde você vai chegar. Se você está numa base fraca de ensino, é como se o ensino fosse o arco. E quanto mais tensionado, mais longe a flecha vai. Agora, se o seu ensino foi fraco, a tendência é você chegar não muito longe. A questão da profecia é o dom que deve ser mais buscado nos nossos dias. E não é você orar para Deus te revelar o CPF do irmão. O seu irmão sabe o CPF dele, não precisa de você falar. Nem a placa do carro dele, nada disso. Ele precisa conhecer o coração de Deus. O problema é que para isso você vai ter que sentir o coração de Deus. E isso vai custar só tudo para você. Não precisa pagar o preço. Só entrega que já foi pago. O batismo com o Espírito Santo, quando a pessoa busca isso aí, na verdade ela busca pelo dom de falar em línguas. Porque se for pela lógica, quando a pessoa é batizada nessas águas, o pastor fala, você é batizado pelo Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então já foi batizado pelo Espírito Santo ali. Então o batismo em língua, na verdade, é o dom que você vai buscar. Essa gastaria um pouquinho mais de tempo, mas eu vou tentar ser bem rápido. É uma pergunta ou uma afirmação? Não, eu tenho para mim que o batismo, o Espírito Santo é quando você desce as águas. Aí quando você recebe a língua, é o dom do Espírito Santo. Ok. São muitas coisas, você faz umas 6 perguntas mais ou menos, que eu calculei aqui mais ou menos. Mas vamos lá. Quando você é batizado, quando você confessa Jesus, o Espírito Santo passa a entrar dentro de você. Você foi vestido. Primeiro ponto. Não é as águas que definem batismo com o Espírito Santo. Está errado entender que você só é batizado com o Espírito Santo depois que você passa nas águas. O Espírito Santo habita dentro de você quando você crê. Ponto final. Só que aí você ainda não é revestido. Existe uma diferença entre vestido e revestido. Eu disse aqui. Aqui você é vestido, você primeiro é despido. Depois vestido, depois revestido. Então, quando você crê em Jesus, você é vestido, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Só que não basta, porque Jesus disse assim, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestido é você estar com uma blusa e colocar um casaco por cima. Então, não é uma vestimenta só, são 2 vestimentas. É o Eliseu que estava lá parado, essas não podia falar, né? Eliseu estava parado, esperando Elias subir. Quando Elias sobe, a capa desce
e ele é revestido. Ninguém entendeu, mas é isso. Revestido é vestir-se 2 vezes. O que é transbordar? Transbordar é quando você é cheio por dentro e já está tão cheio que começa a... Aí você não está cheio por dentro, porque quando você transborda, você também é cheio por fora. E por que você continua cheio por fora? Porque da onde vem, nunca cessa de entregar o azeite. Ninguém entendeu. Porque enquanto houver azeite, na verdade não, enquanto houver botija, há azeite. O azeite só cessa se deixar de ter botija vazia. Ninguém, né? Então, enquanto tiver botija vazia, que é pessoas, como ser cheio do Espírito Santo? Pergunta. É só você ser totalmente vazio de você mesmo. Ah, o irmão ele é cheio do Espírito Santo. Não, na verdade não é cheio do Espírito Santo, ele é vazio dele. A Bíblia fala que João Batista era como um caniço agitado ao vento. Caniço é oco. Fala assim, eu quero ser oco. Pronto. Se você for oco, você vai ser cheio do Espírito Santo. Porque quando ele não derrama um pouquinho. Deus não derrama o Espírito a conta gotas. Ele dá é uma enxurrada, irmão. Se tiver espaço, ele vai encher. Respondi ou não? Qual que era a outra pergunta dentro dessa? Ah, buscar o batismo com o Espírito Santo? Para falar em línguas? Isso é porque foi ensinado errado. Você busca o batismo para o Senhor te revestir do poder e da autoridade dele. Quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, foi a autorização para eles pregar aos gentios. Porque disse, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido. Até que do alto. Depois que eles foram revestidos, o que eles tinham autorização para fazer? Pregar fora de Jerusalém. Aí cumpre a profecia. Agora os gentios vão ouvir a palavra, porque agora eles têm autorização. É a comparação, é o paralelo de Gênesis 6, que Deus tira o Espírito e confunde as línguas, e é Atos 2, que Deus desce o Espírito e devolve as línguas. Pronto. As línguas têm... a língua estranha, ela é estranha. A língua que Atos 2 aconteceu eram idiomas das nações que eles entendiam. Tem problema de orar em línguas estranhas? Não. A não ser que alguém interprete. Existem línguas estranhas que ninguém entende, que só Deus entende? Sim, está escrito. Quem ora em línguas, ora bem. Quem ora em línguas não fala aos homens, fala a... Se essas línguas fossem idioma, era para falar aos homens, mas essa língua estranha é para falar a Deus. Mas se é uma língua que eu preciso falar com Deus, não com os homens. Então, dentro do seu quarto, fechado, pode falar o tanto que você quiser em línguas. Se for estranha, se for português, se for inglês, fala o tanto que você quiser, sem moderação. Agora, se for uma língua que ninguém entende, que alguém interprete. Se ninguém vai interpretar, cale-se. Ou fala baixo, para não atrapalhar ninguém. Próximo. Exatamente. Se alguém interpretar, glória a Deus. Se ninguém interpretar, não tem por que falar. Por quê? Porque todo dom é dado para edificação do corpo. Todos, exatamente todos os dons. Só tem um propósito nos dons, edificar o corpo. Lógico. A não ser que alguém interprete. Porque se alguém está falando em línguas e outra pessoa levantar para interpretar, é para derramar no corpo. Todo o intuito de dom, e outra, dom não tem a ver com salvação, dom não tem a ver com nada disso. Dom tem a ver com presente, Deus vai lá e dá. E os dons são irrevogáveis e eles não são necessários de arrependimento. Por isso que você vai ver muitas pessoas falando em línguas, ou profetizando, ou curando, mas ainda não se arrependeram. É normal isso acontecer. O problema é quando você acha que uma pessoa que tem um dom, você acha que ele é uma pessoa de Deus. Esse é o problema. Não, a pessoa que a Bíblia chama de Deus é a pessoa que é casada com uma mulher só, que honra sua casa e tem um bom testemunho que paga as contas. Essa pessoa é um homem de Deus. As outras pessoas que só falam em línguas e profetizam, essas são pessoas que, comparadas com uma jumenta ou uma pedra. Não tem diferença nenhuma um cara que só fala ou só profetiza e não tem caráter. Esse cara que não tem caráter, ele nada mais é do que um jumento ou uma pedra.
Agora, o que os crentes aprenderam, os evangélicos? Se o cara falar em línguas, consagra ele a pastor. Se ele revelou, então acabou, ele é apóstolo. Não precisa falar em línguas para ser pastor. Você precisa ser um homem direito, de caráter para ser um pastor. Tem alguém aí? Próxima pergunta. O que define profeta? Ser um homem que revela o coração de Deus. O que define profeta, então, não é profecia. Por quê? Porque nós vimos que o maior profeta da Bíblia, João Batista, que Jesus disse, não profetizou. Mas ele revelou a dor do coração de Deus. Oséias, Deus disse para ele casar com uma mulher. Só que não está escrito que Deus mandou ele casar com uma mulher adúltera, viu? Prostituta, não está escrito. Ele casou com a mulher prostituta. Mas ele casou com a mulher prostituta e a mulher traiu ele várias vezes. E ali era um símbolo de Israel se prostituindo com os deuses pagãos, deuses de outras nações. Então, todas as vezes que a mulher de Oséias traía ele, deitava na cama com outro homem, ou com outros homens, ele sentia a dor que Deus sentia de Israel e as nações. Então, quando ele pregava com autoridades, transparecendo ali, demonstrando, transmitindo a dor do coração de Deus. Quando Jeremias pregava, ele chorava. Tanto que ele é conhecido como o profeta chorão, e tem o Lamentações de Jeremias. Por quê? Porque ele chorava, porque Deus provavelmente estaria chorando ao falar com o povo. A Bíblia fala que o Espírito Santo distribui os dons conforme ele quer. Você pode pedir um dom? Sim. Está escrito na Bíblia que você pode. Agora, muito vai da motivação do nosso coração. Para quê? Você quer profetizar? Para quê? Para que você quer falar em língua? Para quê? Qual que é o motivo? Me dá um bom motivo. Fala para Deus o motivo que Ele vai te dar o resultado. Ele vai te dar o que você quer. Agora tem que ter propósito. Deus não vai depositar algo na vida de ninguém sem propósito. Tem que ter propósito. Deus, Ele é um investidor, Ele é um empreendedor. Ele vai depositar algo em você para você dar resultado. Se você não fala em línguas, significa que você não tem dom? Não, não significa isso. Significa só que você não fala em línguas. E os dons são mais do que línguas, né? E agora, o dom de línguas, ele só serve se alguém interpretar, ou você mesmo interpretar. Então siga o conselho de Paulo. Ore por profetizar, porque nós estamos precisando de profeta. Gente que fala em língua já tem muitos. Então procure um dom que ninguém está procurando. Que é o que Paulo aconselhou há 2000 anos atrás e ninguém faz. Que é profetizar, revelar o coração de Deus nesses últimos dias, ter coragem de olhar dentro do olho do sacerdote e falar para ele que ele é um fanfarrão e que ele vai morrer. E que ele está pecando, que ele está blasfemando o templo. Quer ver alguém com coragem de falar isso aqui. Por quê? O que foi ensinado para nós? Se eu falar isso para o meu pastor é uma desonra. Não, desonra é você não falar para o seu pastor o pecado dele, e você vai estar desonrando a Deus e honrando o seu pastor. O problema é que enquanto você desonra a Deus, você está matando o seu pastor e enviando ele para o inferno. Porque Tiago fala o seguinte, aquele que sabe o que é certo e não faz, nisso está pecando. Todas as vezes que você emite uma verdade de um irmão que está pecando ou em pecado, você está pecando mais do que ele, enviando a alma dele para o inferno. A Bíblia não fala para a gente não julgar. Quem falou que você não pode julgar? Você deve julgar. E a Bíblia fala que a causa da igreja, quem julga é a igreja. A Bíblia não fala para você não arrancar o cisco do olho do seu irmão, ela fala para você antes arrancar o seu, mas depois arranque o dele. Então, os crentes estão muito éticos e com pouco temor. Isso não faz parte da aula, né? Mas vamos fazer o seguinte, inverte o valor. Coloca o temor a Deus acima de tudo e a ética embaixo. Porque aquilo que é temor, aquilo que é certo, não temas. Mesmo se sua cabeça for rolar, fale. Procure às vezes o tempo certo, porque às vezes aquilo que Deus te mostra que seu irmão está fazendo é para você interceder por ele. Intercede primeiro, ora por ele, chora por ele, depois você vai lá e fala. E fale.
Ah, tá pecando, tá em adultério, tá em prostituição, tá em pornografia, tá em não sei o quê. Irmão, vai lá e fala para ele. Também não escandaliza o irmão, porque ai daquele pela mão de quem vem o escândalo. Então não seja um escandaloso. Chega lá e trata com seu irmão em amor, fala para ele, se precisar dar uns tapas, não tem problema. Tô brincando. Dá vontade, né, de fazer isso. Com pau, então, nem se fala. Mais alguém, irmãos? Vocês ficou sério, você viu? Acabou, o clima da aula mudou. Vocês notou que ficou meio denso o negócio? Enquanto estava falando de escatologia, estava tudo legal, agora parou. De quem que é a próxima aula? Hã? Não, cadê ele? Eu vou parar. Então assim, irmãos, essa foi uma pequena introdução. Eu sabia que não ia fluir muita coisa de escatologia, que nós ia falar muitas coisas, mas é só uma introdução. Nas próximas aulas a gente vai entrar mesmo em escatologia, dispensacionalismo. Vamos falar tudo sobre essas coisas e um pouco mais. Amém? Vamos orar? Vocês têm coragem? Eu poderia dar uma coisa para vocês antes de encerrar. Quem quiser pode sair. E quem quiser ficar, fique. Que eu vou entregar aqui só 4 pontos. Vamos orar primeiro, né? Porque quem quiser ir embora, pode ir embora. Amém. Senhor, te agradeço por este momento. Te agradeço por essa turma tão abençoada. Eu rogo para que estas palavras entrem e produza a 30, a 60 e a 100. Senhor, gere temor dentro de nossos corações, em nome de Jesus. E que cada um aqui, meu Pai, possa sair daqui, dessa escola de caráter e missões, mais parecido com o Senhor. Assim eu rogo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quem não foi embora, vou dar aqui um negócio para vocês aqui, então. Irmãos, tem aqui 3 pontos, ou 4, não sei se vai dar 3 ou 4, mas presta atenção numa coisa. Coloque aí a primeira coisa. Ouvir a mensagem. Isso aqui é para a sua vida. O pastor já chegou. O pastor Edinho, já terminei, viu? Já terminei. É 4? Vocês vão ter um intervalo agora? Ih, deu ruim para vocês, hein? Vai lá. Por isso que eu falei, quem quiser sair, pode sair. Ouvir a palavra. Ouvir a mensagem que eu disse. Segundo, obedecer. Terceiro, ter temor. Quarto, atrair a presença. E quinto, ir. Ir. I-R. O 4 é o que eu falei? Atrair a presença. E 5, ir. Agora, para resumir. Quando você ouve a mensagem, se você obedecer a mensagem gera obediência. A obediência gera temor. O temor atrai a presença. E a presença te envia. Isso aqui eu falo com base em Ageu capítulo 1. Todo o capítulo. Ageu capítulo 1. Quando eu for dar aula de homilética, eu vou usar esse texto para ensinar vocês a extrair um sermão do texto. Eu vou usar esse texto, a não ser que Deus mude. Mas eu vou usar esse texto. Mas eu só extraí, te dei esses 5 princípios, porque isso aqui vale para a sua vida toda. Irmão, se você ouvir a mensagem e não obedecer, a obediência sua não vai se transformar em temor. Se você não temer, você vai estar longe da presença. Se você está longe da presença, quanto mais ser enviado para algum lugar, por Ele. Talvez você pode ser enviado por você mesmo, mas não vai dar certo. Agora, se você obedecer,
automaticamente, junto com a obediência, vem o temor. E o temor é aquilo que atrai a presença de Deus. Se você não tiver temor, não tem presença. Sem presença também não tem um envio saudável. Amém? Está encerrado, Deus abençoe vocês.